A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, que vos cumprimenta, o vosso irmão Cristo, pastor Vilmontes. Quero trazer um ensinamento da palavra de Deus sobre a volta de Jesus, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. No versículo 13 em diante, onde fala acerca da ressurreição dos mortos e sobre a vinda de Jesus Cristo. Onde Paulo fala, capítulo 4, versículo 13, a igreja de Tessalônica, que diz lá: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, dizendo-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Que fala sobre a ressurreição dos mortos e sobre a vinda de Jesus. Irmãos, Paulo fala sobre duas coisas concernente à vinda de Jesus, que vai acontecer quando Jesus voltar para buscar os fiéis, para buscar a sua igreja, para buscar o rebanho do nosso Senhor e Salvador Jesus, do nosso Deus. Então acontecerá que aqueles que morrerem em Cristo hão de ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados para encontrar aqueles que morrerem em Cristo, ressuscitados nas nuvens, e depois encontrar o Senhor nos ares. Então a volta de Jesus terá duas fases. Uma será para arrebatar a igreja, aonde nenhum olho verá, aonde ele vai ficar nos ares e arrebatará a sua igreja. E a segunda parte, a segunda fase da vinda de Jesus é quando ele vier quase no término da grande tribulação, onde a Bíblia fala que todo olho verá. Então, duas fases distintas. Mas sobre o que vai acontecer, porque a vinda de Jesus está próxima. A palavra de Deus fala que o próprio Jesus falou, deixou sinais, que acontecerá um arrebatamento da sua igreja. A palavra de Deus diz, lá no capítulo 24, versículo 1 de Mateus, o próprio Jesus fala que quando Jesus estava saindo do templo, capítulo 24, versículo 1, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Quando Jesus estava saindo do templo, os discípulos se aproximou. No capítulo 24, versículo 1. Porque ali os discípulos falam assim: Senhor, esse templo, olha só a estrutura desse templo. Lá no capítulo 21, versículo 5 de Lucas, e ali se aproximou, os discípulos disseram: Senhor, esse templo foi edificado com pedras preciosas, olha só que dádivas. Aí Jesus responde no versículo 2, Jesus porém lhes diz, capítulo 24, versículo 2 de Mateus: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando essas coisas acontecerá, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engana, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça,
mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Primeiro sinal, porque quando os discípulos no Monte das Oliveiras em particular perguntou que sinais, quando sucederá essas coisas, que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus ele responde que o primeiro sinal que antecederá a vinda dele, que antecede a vinda de Jesus, a volta iminente de Cristo para buscar a sua igreja, é o engano. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então o primeiro sinal é o engano. O engano, ele está cada vez maior. O engano, ele tem se aumentado. O engano religioso, como Paulo profetizou no capítulo 4 ali de 1 Timóteo, onde diz que, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Então isso está se cumprindo. E por que muitos estão sendo enganados? Por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia fala, meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. E porque tem faltado conhecimento ao povo de Deus, muitos estão sendo enganados, por causa que o amor esfriou, o amor pela palavra, o amor pela meditação na palavra, o amor pelo prazer de estar meditando nas Santas Escrituras, tem esfriado por causa do pecado. O próprio Jesus fala, capítulo 24, versículo 12 de Mateus, por aumentar a iniquidade, aumentar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Então muitos estão sendo enganados porque por causa do pecado, porque o amor de muitos tem se esfriado. Mas o justo, aquele que está esperando a volta de Jesus, o arrebatamento, ele tem o seu prazer. Tem um prazer na lei, na palavra de Deus. Em Salmos, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia fala que o justo antes tem o seu prazer na lei de Deus, nela medita de dia e de noite. O próprio Jesus fala que em João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras Sagradas, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É a palavra de Deus que testifica de Jesus, que testifica dos seus feitos, daquilo que ele ia, como que ele viria, como sucederia na sua vida, na sua morte e sua ressurreição. Então Jesus deixou esses sinais, e Jesus fala que o engano seria o primeiro sinal. Então a palavra de Deus fala para a gente atentar para essas coisas que têm acontecido, para a gente não ser tomado de surpresa. Então será assim a volta de Cristo. O engano religioso, muitos estão sendo enganados, e muitos têm aparecido pregando que não acontecerá o arrebatamento, que não acontecerá o arrebatamento. Eles não crêem no arrebatamento, mas a palavra de Deus diz que a vinda de Cristo seria muitos tomados de surpresa, porque muitos estão fazendo como as virgens loucas. As virgens loucas é aquelas que não estão levando azeite consigo, só com suas lamparinas acesas. Mas a palavra de Deus diz, capítulo 25, versículo 1, ali de Mateus, Jesus fala, assemelhei o rei dos céus como a 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As loucas levaram suas lamparinas consigo, azeite. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram.
Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que vende, e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estava preparada entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essas virgens loucas, fala no versículo 11, que mais tarde elas foram até a porta e bateu. Então foi tarde demais, porque elas buscaram depois, deixaram de buscar, e não crê na volta iminente de Jesus. Jesus, ele fala lá em João 14, versículo 3, que ele falou assim: eu vou vos preparar lugar, né? Como diz lá, e quando eu for, eu vou vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus está voltando, e ele fala sobre os fatos que irão acontecer, porque a palavra de Deus está se cumprindo diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos. Temos ouvido e visto tudo isso acontecer, porque o próprio Jesus fala lá no capítulo 24, versículo 35, que o céu e a terra passarão. Mateus: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus está se cumprindo. Ele fala que ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. O engano religioso. Ouvireis falar de guerras também, rumor de guerras. E tudo isso está se cumprindo. O próprio Jesus fala, Marcos capítulo 13, versículo 29, ele diz: quando vocês ouvir e ver essas coisas acontecer, sabeis que eu estou à porta. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Então você dá ouvido ao que o Senhor está dizendo, ao que o Espírito diz à igreja. 2:7 de Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então será a volta sim de Jesus. Nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores e guerras, rumor de guerras. Isso tem acontecido no nosso país, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Tem se aumentado cada vez mais quando está se findando o tempo do fim. As coisas estão acontecendo muito rápido. E a palavra de Deus diz no capítulo 4, versículo 7, 1 Pedro: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede sóbrios e vigiai, e haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores e guerras, rumor de guerras. Isso tem acontecido no nosso país, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Tem se aumentado cada vez mais quando está se findando o tempo do fim. As coisas estão acontecendo muito rápido. E a palavra de Deus diz no capítulo 4, versículo 7, 1 Pedro: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede sóbrios e vigiai em oração. Então nós devemos vigiar em oração para que a gente não venha ser tomado de surpresa, porque será assim a volta do Filho do Homem, o Filho de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele buscará o teu povo, buscará a tua igreja, e será muito rápido a volta de Jesus.
E quantos têm escarnecido, quantos têm zombado? O próprio Pedro fala, capítulo 3 de 2 Pedro, está lá registrado, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 em diante. Sabei primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E essas guerras que estão acontecendo, muito também por causa que o amor se esfriou, o homem rejeita a salvação que há só em Cristo Jesus. Para ter paz com Deus, o homem só é justificado mediante a fé em Cristo Jesus. A Bíblia fala, lá no capítulo 5, versículo 1, a Bíblia fala: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o homem só vai ter paz com Deus através da fé no Filho do homem, no Filho de Deus. A palavra de Deus, que essas guerras que estão acontecendo é cumprimento da palavra do Senhor, porque o próprio Deus pergunta para Jeremias, capítulo 1, versículo 11, versículo 12: o que tu vês, Jeremias? Disse Jeremias: eu vejo uma vara de amendoeira. Disse Deus: assim eu velo pela minha, disseste bem, assim eu velo pela minha palavra para a cumprir. A palavra de Deus está se cumprindo. E essas pessoas que estão no rumor de guerras, nação contra nação, isso é cumprimento da palavra do Senhor. E o próprio Paulo fala que essas pessoas não pensam mais no seu próximo, não pensam mais no ser humano, não tem mais amor pelo próximo, por causa do pecado, por causa da ganância, por causa do dinheiro, por causa do ouro, da prata. Mas a Bíblia fala 11:4 de Provérbios: porque nada adiantará o ouro e a prata no dia da ira. A palavra de Deus diz, capítulo 3, versículo 1 de 2 Timóteo: sabem, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, dias trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Então o homem não tem mais amor pelo seu próximo, amante de si mesmo, que só pensa em si mesmo, avarentos, amor ao dinheiro, e isso deixa de cumprir os mandamentos que o próprio Jesus fala na sua palavra, no capítulo 22, versículo ali 36, que ali o doutor da lei, o escriba, perguntou a Jesus: mestre, capítulo 22, versículo 36 de Mateus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então essas guerras, nação contra nação, reino contra reino, é porque o homem não tem mais amor pelo próximo. E tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. E tem muitos que estão escarnecendo, zombando, que desde que nós ouvimos que falar que Jesus, né, eles zombam, criticam, até hoje Jesus não voltou. Mas a palavra de Deus está se cumprindo, para que o Filho de Deus venha buscar a sua igreja, Jesus. E muitos desses que zombam, criticam, que nos preparam para a volta de Jesus, eles serão tomados de surpresa. E acontecerá que a volta de Jesus será muito rápida, muito rápida. Como diz no capítulo 18, versículo 3 em diante: e Acabe chamou, 1 Reis, capítulo 18,
versículo 3. Abra sua Bíblia, capítulo 18, versículo 3, 1 Reis. Você que está acompanhando comigo esse ensinamento sobre a volta de Jesus. E será muito rápido quando eles pensar em buscar, será tarde demais, a igreja já foi tirada da terra. Capítulo 18, versículo 3, 1 Reis. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não percamos todos os animais, e repartir entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e Obadias, reconhecendo-o, prostrou sobre o seu rosto, e diz: és tu, meu senhor Elias? E disse ele: eu sou. Vai e diz ao teu senhor: eis que Elias está aqui. Porém ele diz: eis que pequei, em que pequei, para que entregues o teu servo na mão de Acabe, para que me mate? A palavra de Deus diz, versículo 10: viva o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, dizendo eles: aqui não está. Então fazia jurar aos reinos e nações que não te havia achado. E agora diz tu: vai e diz ao teu Senhor: eis que aqui está Elias? E poderia ser que, apartando eu de ti, o Espírito do Senhor te arrebate, te tomasse, não sei para onde, e vindo eu dar as boas novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Então a volta de Jesus será assim, porque quando ali o Espírito do Senhor arrebatar a igreja, então, como poderia acontecer com Acabe, né? Muitos estão sendo feitos Acabes, sendo enganados, né? Perdeu a visão espiritual, perdeu o amor pela palavra, pela obra do Senhor. Então, quando der por si, será tarde demais. O Espírito de Deus já arrebatou a igreja do Senhor. E a palavra de Deus, como diz lá no capítulo 2, versículo 11, de 2 Reis: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então ali Elias foi levado ao céu num redemoinho. A palavra de Deus diz. Mas a palavra de Deus diz que ali tinha alguns que viram aquilo acontecer, os filhos do profeta, aonde avisou que ali que Elias foi arrebatado. Então o sucessor de Elias era Eliseu. Então a palavra de Deus fala que quando Eliseu voltou dali da terra, onde Elias foi arrebatado, a palavra do Senhor fala que ele dividiu ali com a capa, dobrou a capa e dividiu o rio, assim como Elias fez também. Mas chegando do outro lado, a palavra de Deus diz que ali os filhos dos profetas insistiram com Eliseu para que eles procurassem ali Elias. Diz aqui no versículo 17 do capítulo 2 de 2 Reis: mas eles insistiram com ele, até que, constrangido, disse-lhe: enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não acharam. Então voltaram para ele, pois ficaram em Jericó, e disse-lhe: eu não vos disse que não fosses? Então a palavra de Deus diz que quando ali eles enviaram 50 homens para ir atrás de Elias, não encontraram. 3 dias depois voltaram.
Mas Eliseu diz que não encontraria Elias, porque Deus tinha arrebatado Elias. Então a palavra de Deus fala que aqui tinha também alguns anões que zombavam de Eliseu. Zombaram de Eliseu porque Elias tinha sido arrebatado para o céu. A palavra de Deus diz que quando ele chegou ali em Betel, a Bíblia fala que subindo pelo caminho, no versículo 23, no capítulo 2, 2 Reis, então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos, alguns anões, alguns falam que era 42 anões, que aqui a própria Bíblia fala, saíram da cidade e zombavam dele, e dizia-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos, anões, e dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Então aqui estavam zombando de Eliseu: sobe, calvo, sobe, calvo. Assim acontecerá. Mas o arrebatamento da igreja será muito rápido. E a palavra de Deus que então aqueles que morreram em Cristo, aqueles que viveram sua fé em Cristo Jesus, que nunca negou a sua fé em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que eles ressuscitarão primeiro quando Jesus voltar. Assim acontecerá a volta de Jesus Cristo. Então esses que morreram em Cristo, que tiveram o seu nome escrito no livro da vida quando confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia fala que eles hão de ressuscitar primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Aqui diz no capítulo 10, versículo 32, 33 de Mateus: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. Então esses que morreram em Cristo e confessaram Jesus, porque nós temos que crer no sacrifício salvífico de Cristo, ali na cruz do Calvário, confessar, crer e confessar com a nossa boca que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, como Romanos no capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto com que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então aqueles que morreram em Cristo, que tiveram o seu prazer na lei do Senhor, que tiveram o seu prazer nas coisas do Senhor, que não amou as coisas do mundo, que as pessoas que não amaram as coisas que há no mundo, como diz em 1 João capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então você, minha irmã, meu irmão, que ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está em você. O amor do Pai está naquele que guarda a sua palavra, que guarda os seus mandamentos, como diz lá em João capítulo 14, versículo 21. Diz assim a palavra, Jesus fala, capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Então, se você ama as coisas que há no mundo, você que, minha irmã, você ama a vaidade, ama a pintura, ama o sapato alto, sapato bico fino, você que ama a saia rachada, a saia curta, saia apertada, o irmão que ama a calça apertada, cabelo moicano, ama o time de futebol, o amor do Pai não está em você. Mas se você que ama
a Jesus, guarda a sua palavra, Jesus está dizendo aqui, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. A palavra de Deus diz que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, porque aqueles que não amaram nem a sua própria vida, antes tiveram prazer nas coisas de Deus, nas coisas que agradam ao Senhor. Porque diz lá em Filipenses, capítulo 1, porquanto o viver é Cristo e o morrer é lucro. A palavra de Deus diz em Salmo 116, versículo 15, porque é precioso à vista do Senhor a morte dos seus santos. Que o Senhor tem para ele a morte dos seus santos precioso. Aos olhos de Deus é precioso, porque viveram uma vida de renúncia. O próprio Jesus fala, 16, 24 de Mateus, aquele que quer ser meu discípulo, renuncia a si mesmo. Toma da sua cruz, depois vem e me segue. Não tem que renunciar às suas próprias vontades, renunciar à vontade da carne, do prazer de estar na carne, estar no mundo, aquelas coisas que desagradam e entristecem o Espírito Santo do Senhor. E nós não podemos entristecer o Espírito do Senhor, porque nós está selado pelo Espírito do Senhor. A palavra de Deus diz, capítulo 4, versículo 30, aos Efésios, não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Que esse estudo possa abençoar cada um dos irmãos. Quero fazer uma oração para os irmãos. Quero deixar uma oração aqui para todos. Que esse estudo terá a segunda parte. Todos possam ser abençoados pelo Senhor. E o Senhor possa abençoar a sua vida espiritual. Vamos orar ao Senhor. Que o Senhor abençoe a todos que ouviram, acompanhar esse ensinamento da palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor e Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa cada vida, abençoa o teu povo. Entra, Pai, com solução, entra, Pai, com providência. Visita, Pai, essa pessoa, Pai, dá força para esse que se encontra desviado, Pai, que se encontra no mundo. Que o Senhor venha transformar essas vidas, venha fazer uma grande obra, vai libertando da opressão, da depressão, do suicídio. Queime esses demônios que oprimem essa pessoa. Abençoa, Pai, teu servo, a tua serva, Pai. Entra com a solução, Pai, abra as portas e o Senhor visita esse lar, esse casamento e abençoa a todos, Pai. Confirma a bênção, os grandes livramentos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.